A maquiagem perde um pouco da graça quando eu ligo a luz. Eu tô bem pós-falecido. Mas também não é à toa. A maquiagem é pra isso. Sem vida. Pálido. Que nem o tema do vídeo de hoje. Um beijo pro Putones, inclusive, que também se maqueia em seus vídeos. Realmente uma boa ideia. Podemos dizer que eu me inspirei nele. Mas enfim, de todos os contos que eu li nessa coletânea, que eu encontrei no sebo por um preço muito bom, e também da internet de uma forma não muito legal de se ler, a que mais me chama a atenção é a menos de terror, porque isso aqui é uma coletânea de terror, e é a que menos assusta, e a mais filosófica. O livro Fragmentos do Horror é um livro escrito pelo Junji Ito, que conta diversas histórias de terror, explorando diversos temas impactantes. Temos essa paródia aqui do Grito. De todas as histórias presentes que falam sobre terror, falam sobre coisas bizarras que são normais, só que representadas de formas assustadoras, a que mais me pegou e me pega até hoje é O Suave Adeus. No meio de toda a sutileza do terror, há um que não te assusta, mas te desconforta, porque fala da coisa mais assustadora que o ser humano pode ter: a morte. E não a morte como aquela que vai te perseguir, e não a morte como aquela que vai sugar a sua vida com o puro suco do terror. Coisa que o Pennywise não fez no primeiro It, não original, o It atual. A morte é sobre o desconforto da perda de um ente querido, da perda de alguém importante para você e da perda de um significado. Suave Adeus vai contar a história de Rico. Rico era uma jovem que perdeu a sua mãe muito cedo e só convivia com o seu pai. E todas as noites, praticamente, ela era atormentada com um pesadelo. Um pesadelo em que seu pai teria morrido. Além desse pesadelo, também havia de que o pai dela era um brinquedo. Assim, um brinquedo comum de criança. Na verdade, era aqueles brinquedos de ficar batendo assim naquelas bolinhas que fica fazendo tac, 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 tac. Põe o vídeo aí, editor. E esse brinquedo, ela sonhava que o pai era esse brinquedo e que ela guardava ele na gaveta e o esquecia. Já podemos perceber que falara de morte e falará de certa forma sutil do esquecimento. A jovem Rico acaba se casando com um membro da família Tokura. Makoto Tokura, seu marido, veio de uma família muito tradicional e o casamento era algo obrigatório. Como família tradicional, as ligações e os laços familiares eram muito fortes. Então, todo mundo vivia junto, assim como numa casa tradicional de alguns filmes japoneses, que você pode ver isso. A mãe, o pai, muitas vezes o bisavô, a bisavó. Só que dessa vez a coisa era um pouco esquisita. A família, que tinha dificuldade de aceitar a jovem,
tinha por presença bisavós, a tataravó, figuras um tanto peculiares e estranhas, por terem uma aura transparente. Até que uma noite, perambulando pelos escuros corredores daquela imensa casa, Rico se depara com algo que chocou a mente dela. Uma senhora. Na verdade, não daria para dizer que aquilo é uma senhora. Normalmente, figuras humanas não apresentam transparência. Aquilo estava mais para uma aura, um espírito, quase como se fosse uma espécie de holograma, em que dava para ver o outro lado. Assustada, ela vai atrás de Makoto para tentar entender o que está acontecendo. Rico confronta seu marido Makoto, perguntando sobre um possível fantasma. Só que ele descobre que, na verdade, aquilo se tratava da tataravó. E estranhando logo a transparência, como já comentei, da tataravó, e reparando na transparência do biso e da bisa, ele pergunta do que se trata essa transparência, ou do que eles são, se eles são fantasmas ou algo do tipo. É aí que surge a principal temática do livro, o principal conceito ficcional, o que traz o horror na história, que é a imagem residual. Emprestado dos conceitos da TV, a imagem residual é o resquício, é o passado, é a história que ficou em cima de uma imagem que já passou pela TV. Devido a falhas, muitas TVs antigas tinham esses resíduos de imagem. É quase como se a TV travasse e ficasse um pedaço, uma perna, um braço, uma cabeça, ou mesmo aquela coisa fantasmagórica de uma áurea sobrepondo as outras imagens, ou se escondendo sobre ela. O que é essa imagem? De onde ela vem? Por que ela vem? Tudo é explicado no velório do avô. Basicamente, toda vez que algum parente morre, como uma forma de conter essa dor da perda que fica presa no peito dos familiares, a família se junta numa cerimônia. Nessa cerimônia, eles oram pela memória e pela vida do parente falecido. E é como se projetasse uma espécie de holograma, uma espécie de imagem. Não é um fantasma, não é como se fosse um robô, ou algo estático como uma foto. É uma espécie de uma... Eu diria que é mais parecido com uma inteligência artificial, mas é uma coletânea de memórias em forma de um holograma que projeta a pessoa. Então, essa pessoa interage, essa pessoa parece viver uma vida normal, parece estar vivo, porém são só resquícios de memórias e uma representação daquilo. É daí que surge então a principal questão, a principal crítica que está na história, que é sobre o medo da perda, e uma crítica até à própria família, que é a questão do esquecimento. Com a criação da imagem residual, é como se eles estivessem negando a morte da pessoa e meio que tentando suavizar esse falecimento, esse acontecimento. Então, palavras do próprio Makoto, o marido da Rico, é como se eles dessem adeus aos poucos, eles vão se despedindo aos poucos, esses entes queridos. Até porque essa imagem residual se esvaneia, ela some conforme o tempo, e no período de 20 anos ela já desaparece totalmente. E esse período e o fato dela desaparecer reflete muito a questão do esquecimento. Então é uma crítica, você tem a perda da pessoa, você perde ela, mas você não se liga que um tempo depois você até, na pior das hipóteses, pode esquecer ela, que é o caso do esquecimento, do sumiço. Eles vão esquecendo e chega um momento que já nem se importam mais com a presença daquele resíduo de imagem. Então fica muito nítido uma reflexão a respeito desse apego pela vida de alguém, desse apego pela presença da pessoa na sua vida, o quão realmente importante é essa pessoa, ou quando é só seu ego gritando para você que
você perdeu uma coisa e você não vai mais ter aquela coisa, então seu ego fere. O quanto é realmente a empatia pelo outro e o quanto é só seu ego ferido por conta disso. É isso que a história fala pra gente com essa história de resíduo. Isso dá todo jus ao nome. É um resíduo de uma imagem. Já não é mais a coisa. É só um resquício forçado que ficou ali. Que é justamente a questão técnica. É um erro da TV. É um erro querer um resíduo. Um resíduo de uma história. Um resíduo de alguém que já viveu. Agora a questão é aprender a aceitar. Não é criar mentiras na sua cabeça. Você tem que aceitar e bola pra frente. Então essa é a maior crítica que eu percebo na história. É o quanto muitas vezes aquela sociedade tem uma certa dificuldade em querer aceitar a morte, o falecimento de alguém. Claro que não é um processo tão simples, mas entenda que se você negar e criar imagens residuais, falsificando uma sensação de que a pessoa está viva, vai ser só um resíduo daquilo, vai ser só uma espécie de erro técnico, como a TV tem os resíduos por causa do erro técnico de ter esses resíduos. E no final, a história nos deixa um tanto quanto confusos. Acontecem outras coisas durante a história, como ela pedir para a família do Makoto se ela pode fazer uma imagem residual quando o pai dela falecer, porque ela tinha muito esse medo e ela continuava, mesmo adulta, com aqueles pesadelos. E acaba que a família fica ofendida e parece que isso só cria mais dificuldade para ela se encaixar naquela família. E os anos se passam e as coisas ficam piores, porque o próprio marido dela agora não quer mais saber dela, não se importa mais com ela e começa a trair ela. E quando ela vai confrontá-lo sobre essa traição, o Makoto assume, bate no peito dizendo que vai continuar cuidando dela, mas vai se casar com uma outra mulher que ele conhece. E quando ela tenta questionar o Makoto dá um tapa na cara dela. Ela fica confusa e não entende o porquê disso está acontecendo. E é quando o Makoto revela que na véspera do noivado da Riko com o Makoto, a Riko foi atropelada e faleceu na hora. E chocado por o que aconteceu com a esposa durante o processo do velório e triste, não querendo ter essa perda, o Makoto implora para a família que façam o processo de criação de uma imagem residual para que ele possa viver o casamento dele com a Riko. Então, a Riko, abalada por descobrir que ela não está mais viva e que tudo aquilo é só um resquício do que ela já foi, ela sai da casa do Makoto e volta para a casa do pai dela, porque já tinham se passado 10 anos na história e ela teria só mais 10 anos para aproveitar essa vida que ela tem. E ela resolve, ou enfim, não se sabe muito bem, né? Ela decide viver esse resto da vida com o pai. E isso abre outra questão que para mim foi uma intriga, que é se as imagens residuais, se ela, no caso, teria uma espécie de consciência ou aquilo é um mero reflexo. Porque não mostra, mas pode ser que o pai dela estivesse junto, ou talvez pode ser que no passado dela ficasse muito nítido essa intenção do cuidado e da preocupação com o pai dela. Então talvez isso fizesse com que a imagem residual dela tivesse essa reação. Mas também as reações são muito subjetivas e a gente não pode dizer se é ou não é. Então eu fiquei com uma pulga atrás da orelha de que talvez existisse um pouco de consciência, quem sabe. Mas fica essa questão: vale a pena, será, você criar uma imagem residual de alguém e ir se despedindo
aos poucos em cima de um holograma, ou apenas tentar aceitar a forma mais difícil, porém a forma mais aliviadora, perda de um ente querido. Fica a questão aí. Obrigado por ter assistido e até a próxima.